Boa tarde aos presentes. Eu quero convidar, então, a nossa próxima palestrante, a professora Marisa. Professora Marisa Dias Lima. A professora Marisa é da Universidade Federal de Uberlândia. Ela hoje é convidada para nos falar sobre política educacional e política linguística na educação dos e para os surdos, no 4º Seminário Franco-Brasileiro de Estudos Surdos, Línguas de Sinais, Artes e Tradução e Interpretação. Professora Marisa, queria se apresentar. A professora Marisa é doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília e graduada em Letras Libras pela UFSC e pedagoga pelo Centro Universitário de Pato de Minas, Unipam. Atualmente é professora no Departamento da Faculdade de Educação, FACED, na Universidade Federal de Uberlândia, na área de Libras. Boa apresentação, professora. Oi, gente. Vou afastar um pouco para não cair. Eu tenho esse hábito de ficar me movendo. Ela já me apresentou. Eu sou a Marisa Lima. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer à comissão organizadora do Congresso. O Congresso sempre traz as áreas de tradução linguística e também quero agradecer porque esse ano também surgiu a oportunidade de tratar da área de educação, porque temos uma relação com a área de linguística, com a área de Libras, e hoje é muito importante nós entendermos essa questão da Libras e a relação com a área da educação e também o ensino para alunos surdos. Tradução e interpretação também tem uma relação, porque está também inerente ao espaço escolar, e também muitos profissionais que precisam trabalhar com a modalidade, com modalidades de interpretação da Libras para a língua portuguesa. E também entender como se dá essa relação de interpretação e tradução na convivência com as pessoas surdas. E por isso é entender a epistemologia desse processo e também saber os processos de formação e também entender também como se dá o crescimento das pessoas surdas, né, o seu desenvolvimento, e também esse rol de conhecimento nos mune, né, de empoderamento para os tradutores e intérpretes trabalharem bem na modalidade de Libras para a língua portuguesa. Eu não vou falar sobre a educação, sobre como funciona essas searas ou como a linguística tem uma relação com este campo. Apenas, não tratarei disso. Eu vim trazer para vocês um pouco da minha tese, da minha investigação, e também a linha de pesquisa que tenho na minha tese é a área de educação, e também tem uma temática baseada nas políticas educacionais e políticas linguísticas na educação dos surdos. Já há um bom tempo, né, nós estamos vivendo o período da pandemia, e aí nós temos também, dentro desse período pandêmico, um grande movimento, né, e que ele, com certeza, se perpetuará a partir de todo esse panorama que mostrarei. E como se deu a gênese desse processo, né? Qual é a metodologia também da minha tese, né? Eu trabalho com duas análises, uma análise documental, especificamente,
documentos legais, como portarias, legislações e decretos e tantos outros documentos legais. E aí eu falo também de documentos gerais, faço análise de documentos que são 22 documentos. E também tenho uma análise em documentos de educação, instituições de educação de ensino superior, tratando sobre 23 instituições de educação de ensino superior, e também como é a proposta de educação bilíngue, que é tratado dentro desses processos. Por exemplo, a FRENES, a WFD, e também os seus documentos. Eu trago também nas minhas análises todo esse panorama documental. E essa é a base da minha pesquisa, é a análise documental, e trago também um relatório linguístico sobre educação bilíngue. 2013, nós criamos um GT, e até 2014, que falava sobre como trazermos a questão da educação bilíngue para algo mais efetivo no Brasil. E agora nós temos um novo movimento que aproximou, que trouxe à tona os nossos estudos, aquilo que estávamos fazendo. Eu tenho nessa coletânea que reuni 45 documentos que foram primordiais nesse processo. Na análise documental, inicialmente, como falei, muitas vezes nós entendemos que, para além das legislações, nós temos também a aplicação das legislações. Eu também pude fazer na minha pesquisa a questão da análise discursiva, né, e 6 pessoas, né, a relação, né, da análise discursiva, né, e também como essas pessoas traziam, né, para mim, por exemplo, o processo de criação do curso de Letras Libras e tantos outros marcos que foram importantes. E aí nós temos o documento, né? E muitas vezes nós temos alguns processos dicotômicos, né, em relação a esses processos, em relação à implementação deles, de fato. E aí, na minha metodologia, eu tratei dessas duas maneiras. Na minha pesquisa também tem na minha tese também tem um compilado, né, e também resultados da minha tese em relação à questão dos dados, que também tem os dados que foram colocados, por exemplo, no repositório da Universidade Federal de Uberlândia, e também que está na minha tese. A minha tese também, ela é uma base que constrói, que traz, por exemplo, o panorama atual da educação, né? Muitas vezes, quando nós começamos a investigar, nós pensamos o que poderia ser feito, né? Algo trazendo o que pode ser feito no futuro, como poderia ser os processos didáticos, mas a gente não pode pensar apenas nas mudanças, nas transformações, mas também no caminho, no percurso. E a minha tese tem essa proposta, né, de busca para entregar um caminho, e que vocês possam também refletir comigo. A minha tese também não traz uma resposta contundente, porque nós sabemos que a nossa nação é muito distinta, muito heterogênea em relação à questão das realidades nos estados, e também é necessário entender também como funciona todo o sistema burocrático do nosso país. Não dá para pensar só na criação de instituições bilíngues de ensino sem entender como funciona, né, as questões institucionais, burocráticas, né? Esse processo precisa ser bem trilhado para haver vitória posteriormente. Muitas vezes nós pensamos que quando nós entendemos esse termo educação bilíngue, bilinguismo para surdos, nós sabemos que existem diversas nuances para tratar, né? E questões estruturais ligadas a tudo isso. Nós temos, por exemplo, os sistemas inclusivos, né, de educação,
a questão da modalidade de educação especial, as salas de recurso para surdos, a educação bilíngue, e aí nós sabemos que há questões muito distintas em cada uma dessas modalidades que trouxe agora, né? E aí nós temos as questões das políticas linguísticas, dos processos que também precisam ser colocados dentro desses modelos, e também para que nós possamos criar, de fato, uma escola bilíngue, por exemplo, um polo bilíngue. Será que, de fato, é bilíngue? Será que, de fato, está atendendo à expectativa bilíngue? Não é só apenas o uso da língua de sinais dentro da escola. Não é, por exemplo, apenas, privilegiar uma língua num espaço em detrimento da outra, mas é necessário entender um panorama mais geral para trazer o ideal desse processo de educação bilíngue real que nós queremos. Nas questões também governamentais, as políticas públicas especificamente, nós temos as questões de políticas partidárias, que não é o que trago agora, mas nós trazemos as políticas públicas que são propostas, que garantem os direitos dos cidadãos brasileiros. Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à moradia e tantos outros direitos que são nossos, como por nós que somos cidadãos e que pagamos nossos impostos, o direito e os nossos deveres como cidadãos, né? Então, as políticas públicas têm relação com isso, especificamente. Agora, se tratando das pessoas surdas, nós temos, por exemplo, o direito à moradia, é óbvio, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho. Na questão do direito à moradia, nós precisamos dos direitos também, de políticas linguísticas para isso. Também no direito à saúde, precisamos de políticas linguísticas para todos esses aspectos. Porque, por exemplo, como se dá a estruturação de atendimento clínico às pessoas surdas, né? Nós sabemos que é um sistema muito falho atualmente. Quando se trata de políticas públicas, a Constituição Federal de 1988 precisa ser respeitada. É um documento muito extenso, obviamente, mas é o documento legal mais importante da nossa nação. Qualquer proposta de política pública precisa ter um respeito à Constituição, né? E não pode também trazer a Constituição como um documento irrisório. Precisa ter um respeito profundo. E precisa aprofundar, por exemplo. Não pode ter, talvez, uma lei que daqui a 5 anos ela fique obsoleta, mas precisa ter um aprofundamento dessa questão. Na Constituição, nós precisamos pegar esse documento legal, precisamos trazer as suas bases para dentro de qualquer proposta. Nós não podemos pensar, por exemplo, que na Constituição há o termo surdo ou Libras, por exemplo, mas na Constituição há línguas de minoria. Línguas de minoria, que nós fazemos parte. Na Constituição temos o termo cidadãos, e nós somos cidadãos. A Constituição é como um documento tradicional que trata também sobre comunidades linguísticas, e que nós também fazemos parte como pessoas surdas, e que nós podemos cobrar os nossos direitos. Educação a todos. Nós somos parte desse todo, óbvio, né? E aí nós podemos também requerer os nossos direitos, e trilhar o nosso caminho, burocrático, institucionalmente falando, para isso. E aí nós não podemos tratar das nossas questões, enquanto cidadãos surdos, só pelo viés clínico ou da deficiência, da surdez. Tem o artigo da Constituição, o artigo 206, que quando nós, por exemplo, já nessa nossa trajetória, nós trilhamos um caminho dentro da educação especial. E nós tínhamos, por exemplo, uma escola segregatória, né? Não era uma escola de surdos, mas era uma escola
era a APAE também, as APAES, que tratava sobre a questão apenas de comportamentos, como se portar socialmente, era isso que era ensinado para as pessoas surdas. Atualmente, a educação inclusiva como uma modalidade de ensino, ela tem como base o modelo que foi implantado na educação especial. No início do processo de educação inclusiva, trouxe a figura do intérprete e das salas de recurso, né, das salas de atendimento especializado, né? Não havia uma perspectiva, um olhar a respeito da educação bilíngue ou da Libras como uma língua, né, nesse processo. Mas aí nós precisamos entender que o intérprete é visto como acessibilidade, né? E nós estamos querendo tratar de políticas linguísticas. Eu não vou tratar aqui de acessibilidade, é outro tema, mas o que é a língua brasileira de sinais? É o nosso direito linguístico. Para nós surdos, é o nosso direito linguístico, que envolve metodologias e didáticas que não têm a ver só sobre adaptações acessíveis para nós. Não é isso, né? Direito linguístico é um outro conceito, né? Essas questões que, por exemplo, eu trato a respeito, por exemplo, de bebês, né? Em 2020, na verdade, o ano passado, né? O ano passado, nós tivemos, né, a aprovação da educação bilíngue como modalidade de ensino, e não é mais a nossa proposta é que não fosse mais ligada àquele sistema antigo. O artigo 206 da Constituição diz o seguinte, que a educação é um direito de todos. O direito a uma educação de qualidade, o direito ao acesso à educação e ao conhecimento pleno, e também a um processo de alfabetização e desenvolvimento de qualidade. Esses são processos que não têm só uma ligação a pessoas ouvintes, né, exclusivamente, mas para todos. Essas informações, por exemplo, qual o tipo de conhecimento de qualidade que nós precisamos? Qual é o tipo de desenvolvimento de aprendizagem que nós precisamos? Então, dessa forma, eu acredito aqui que todos já conheçam essas questões sobre a educação de surdos, que a gente sabe que na atualidade ainda existem aí grandes entraves, problemas que se perduram e a gente não consegue trazer à tona soluções. Nós sabemos, por exemplo, quem é aquele que tem, uma pessoa que tem um QI alto, né? E assim, uma pessoa que tivesse uma solução rápida para nos dizer e dizer como é que coloca tudo isso para funcionar. Não, é demorado. A gente precisa pensar até chegar e encontrar essa solução. O governo, de um modo geral, ele defende uma proposta, mas ele não pode determinar, por exemplo, a educação inclusiva para as pessoas surdas, porque a gente tem legalmente garantido uma outra proposta, que é preciso respeitar, né, cada segmento, a forma que cada, por exemplo, de um grupo de pessoas com deficiência, que tipo de educação aquele grupo necessita. E aí trazer, por exemplo, para os surdos, questões que são pertinentes a esse grupo. E alguns dizem, né, como é difícil pensar essa educação de surdos, mas não é a educação de surdos que é difícil, é o sistema que apresenta esses problemas, esses entraves. E a gente precisa entender um pouco sobre esse sistema para poder, né, manipulá-lo, poder fazer algumas mudanças. A educação sofre influências de várias outras questões, por exemplo, da educação especial, e é preciso estabelecer ali relações importantes com esses campos para que a gente consiga, né, passar por avanços. Então, nós sabemos que os surdos têm aí convivências diárias na sua rotina com familiares ouvintes, com vizinhos. Em que momento ele vai ter
por exemplo, convivência com outros surdos. Então, é uma visão que a educação inclusiva traz sobre educação de pessoas surdas que é muito diferente. E nós, surdos, não somos iguais. Então, essa visão tem que abarcar essas questões que conseguem pensar uma solução para os surdos, né, reconhecendo essa diversidade, todas essas questões, né, e colocar isso de um modo prático, Então, uma mudança que venha do governo, ela precisa afetar, né, outros campos, afetar a sociedade, os educadores, os surdos, né, as famílias, elas todas têm que funcionar com esse mesmo objeto, com esse mesmo fim. Na minha tese, eu vou trazer aqui um pequeno recorte que vai tratar sobre a política da educação inclusiva. E aí eu vou discutir sobre o conceito de inclusão escolar. A política de educação inclusiva não é a mesma coisa que inclusão escolar. Existe uma visão inclusivista sobre a educação de modo geral, que os surdos, por exemplo, devem estar em escolas regulares, né, dentro de salas regulares, mas uma coisa é essa visão inclusivista da política de educação inclusiva. Na minha tese, eu reuni documentos, 45 documentos que tratam sobre essa questão e abordam o conceito de educação inclusiva. Então, é algo muito interessante, porque não é fácil de conceituar, porque existem muitos documentos, como documentos internacionais, a Convenção da ONU, documentos locais, né, nacionais, mas não políticas específicas, documentos oficiais que traziam essas questões e mostravam lá o que significa educação inclusiva. Nenhum deles trata que surdos e ouvintes devem estudar juntos. Esse é um conceito, uma perspectiva, num viés inclusivista. O que o documento garante é que os surdos tenham um aprendizado efetivo dentro da escola, que isso é inclusão, uma educação que forneça condições necessárias para que ele tenha um aprendizado efetivo. Então, quando eu não ofereço isso, ele não tem esse aprendizado, essa oferta ela não é a necessária, e então não temos educação inclusiva. O CNE, em 2011, em um dos seus textos, um documento, ele trata sobre a questão da criação de escolas que tenham ali uma diversidade, né, na sua constituição. E ali nós podemos pensar na educação de surdos, na escola bilíngue. Mas isso não funcionava na prática. Então, quando nós vemos, né, discutimos a questão da inclusão, a gente sabe que ali há escolas monolíngues, elas são a maioria aqui no nosso país. Então, são escolas que têm a sua maioria de alunos ouvintes. E aí você pensa, mas essa escola não tem uma formação específica, os professores não têm conhecimento específico ou formação para tratar com alunos surdos. Então, essa escola não é inclusiva. As escolas monolíngues, por exemplo, ela traz aí uma série de critérios que a definem como tal, diferente de escolas híbridas. Elas não são escolas bilíngues, mas em alguns momentos elas oferecem atividades ou ações, aulas bilíngues. Por exemplo, pela manhã, as aulas são dadas em português, e à tarde, os alunos surdos podem assistir aula em Libras durante o horário do atendimento educacional especializado. E isso também funciona com escolas bilíngues, bilíngues americanas, que trazem aí uma outra língua estrangeira, como o alemão, o inglês, o espanhol. Mas quando a gente pensa numa escola bilíngue português-Libras,
a gente tem que pensar de uma outra forma. A WFD, a Federação Mundial de Surdos, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, historicamente a comunidade surda tem acompanhado essas questões quando há movimentos sociais em relação, por exemplo, à LDB, em que a gente tem demonstrado, né, um forte movimento para defender os nossos posicionamentos e as nossas questões. Naquela época, em relação à LDB, havia uma discussão conceitual sobre o que era inclusão. E aí diziam que a proposta dos surdos ela vai, né, vai ao encontro dessas questões. Porque nós sabemos que existem documentos como esse da WFD, da ONU, que tem com clareza, né, questões. Esse documento está em inglês originalmente, e ele diz, uma educação inclusiva para surdos, ela tem que trazer algumas questões, alguns aspectos. Então, ele claramente usa o termo, o conceito, mas com um novo olhar. É um novo conceito sobre educação inclusiva para surdos. É um documento que eu tenho um grande apreço, porque ele diz que educação inclusiva não é educação num sistema regular de ensino que é mediado por intérpretes de Libras, né, de línguas de sinais. Isso pode funcionar em cidades em que há uma pequena, né, uma minoria de pessoas surdas, que existe uma complexidade na organização de um espaço de surdos, e aí ele precisa estar ali, talvez incluído numa sala, mas a educação de surdos é preciso pensar nesse outro viés, porque nós não precisamos pensar desse sistema que é organizado através da educação especial, né, de como ele funciona. A gente precisa pensar o quê? Eu preciso criar um sistema novo, um sistema que consiga trazer questões sobre, né, para o ensino bilíngue, né, professores com formação, professores que têm esse domínio linguístico, que saibam Libras. E aí, a gente pensar isso não tem a ver só com política linguística. O documento, ele retrata outras questões, né? Ele diz, olha, é um conceito diferente do que nós entendemos sobre educação inclusiva. Não é só colocar o surdo nas escolas regulares, incluí-los lá. Porque existem inúmeras pesquisas que já comprovam a necessidade. E fazer esse tipo de inclusão, ela né, vai totalmente fora dessa... desconsidera essas questões que estabelecem as pesquisas, esses documentos. É preciso que os surdos, para desenvolver essa língua de sinais, hajam ali naquele contexto, professores sinalizantes, os conteúdos sejam mediados em línguas de sinais. Essa estrutura necessária para oferecer condições de um ensino bilíngue. Nós sabemos que há ali escolas bilíngues, né? Aqui no Brasil, são escolas criadas, mas será que elas estão dentro dessa perspectiva, num sistema de fato que funcione? Então, a gente vai lá, é uma escola bilíngue, vou visitar, vou conhecer, ela não é uma escola bilíngue. As suas práticas não condizem com isso. Uma escola municipal de uma cidade tal, e ela está em desacordo com as propostas. Vocês estão vendo que, ao longo da minha apresentação, eu estou tentando aqui refletir sobre essas políticas públicas que tratam, né, que embasam as nossas práticas. Como a gente vai construir uma política pública que dê condições para que as línguas de sinais, uma política pública que forneça condições, né, de desenvolvimento linguístico desses alunos surdos. Esse organograma que eu trago, vocês podem acompanhar pelos slides, ele demonstra o quê? Que existem políticas educacionais e políticas linguísticas. E esses documentos, essas políticas, eles vão lá
mostrar como é que vai ser a atuação do professor, como é que a escola vai funcionar, quais são os conteúdos, mas a gente contrata pessoas que não estão ali de acordo com essa política linguística que a escola deve apresentar. Então, eu vou criar, por exemplo, um PPP de uma escola. E lá eu preciso pensar na política educacional e linguística do documento, que vai nortear esse documento. Então, a secretaria ela vai fornecer, que vai criar uma escola, vai chamar professores, propor formação. Eu vejo que isso, a maioria segue essa sequência, né, durante uma produção de uma escola. E aí, só que no momento da formação, é uma formação numa língua oral, e ela está de acordo com a política linguística que, mas os professores não sabem Libras. Mas como é que eles vão ensinar nessa escola se eles não sabem Libras? Como é que eles vão desenvolver essa língua? Como isso vai emergir nessa escola? Então, a gente precisa discutir, precisa pensar, vou trabalhar com formação continuada de professores. Como é que eu vou dar essa formação? Então, a gente vê muitos ouvintes dando formações continuadas em português, usando uma língua oral. E em que momento os professores vão ter ali, né, se colocar num desafio de receber, ser mediado formações em línguas de sinais, para que ele desenvolva essa língua de sinais e, de fato, consigam pensar numa escola bilíngue? Então, assim, não vai funcionar. Então, as pessoas se preocupam muito com a estrutura, com o material, e esquece que faz parte, né, desse conjunto de questões a política linguística, a política educacional. E todos eles estão sob a, a, a proposta de uma inclusão escolar. Então, um documento, político-pedagógico de uma escola, ele pode dizer assim, olha, a gente vai fornecer tais questões, tais professores, de um modo ideal, mas nós precisamos nos pensar nesse ambiente linguístico que vai ser oferecido aos alunos. Ensinar Libras, sinalizar com os alunos, como é que isso deve acontecer? Isso significa o quê? A língua de mediação das aulas, o ensino, será mediado por que língua? Né? Além do ensino também do português. A gente pensa, português na escola bilíngue, às vezes ele é colocado de lado. A gente pensa, na geografia tem lá sinais, a gente tem terminologia, vocabulário, mas isso faz parte, isso também tem a ver com a disciplina de língua portuguesa. As pessoas pensam, tem que ensinar Libras e português como L2. Ou então, português como L2, ele vai para o AEE. Não, não é assim. Como é que funciona esse ensino? Ele tem que funcionar na escola através de uma língua de mediação em língua de sinais, do professor com seus alunos, né, a partir de toda essa visualidade que incorpora as línguas de sinais, e que o aluno consiga ali mediar e, na sua comunicação, desenvolver todos os critérios, então, tudo que um calendário escolar normalmente oferece de festividade para os alunos, todas as informações que circulam nas escolas, elas devem ser em língua de sinais ou bilíngues. Então, desde o acesso à escola, durante o corredor, as informações que a escola ali dispõe, geralmente são todas em português. Então, olha, as escolas, a gente está fornecendo material com legenda. Isso é atender a uma política linguística para surdos? É um conforto que não é atendido. O que nós queremos é ter um conforto linguístico respeitado nessas escolas, né? Uma equidade das línguas. Então, o projeto político-pedagógico deve compor essas questões linguísticas que os alunos surdos demandam, que eles precisam. Porque quando eu falo aqui em políticas linguísticas, a Libras ela deve estar presente no currículo.
E não só no ensino de Libras, mas dentro das outras disciplinas. Por que não na história ensinar sobre movimentos, os movimentos sociais, sobre os movimentos surdos, aqui no Brasil, como surge a Libras, de onde é que ela chega, quais são as origens das línguas de sinais, né? Trazer referências de outros países. É importante que os outros conheçam sobre a sua história, sobre, no período da escravidão, o que acontecia com os surdos? Né? Que tipo de preconceitos, de opressões as comunidades surdas sofreram ao longo do tempo? Isso não está presente nesse currículo. Então, inserir Libras não é só uma disciplina, não é só ensinar gramática da Libras ou sinalizar com seus alunos. Trazer questões de cultura, identidade, todas elas associadas nesse momento. Isso é difícil e complicado para o professor. Então, um professor bilíngue, que ali domina uma área, que é professor de uma área, ele tem que saber sobre o seu conteúdo, refletir e buscar relações com outras informações sobre a comunidade surda. As pessoas pensam, eu sou professor bilíngue, eu sei bem a gramática da Libras, eu sinalizo bem. Não é só isso. Então, qual é o perfil desse professor? Que formação ele deve ter? Tem que aprender tantas horas, 180 horas de ensino de Libras? É isso? Não é isso. Porque em 180 horas, como é que ele vai desenvolver? Se você pensar um professor de português, ele precisa só porque ele é falante de português, ele é um nativo, ele pode ensinar português? Não. Mesmo assim, ele deve ter uma formação em nível superior de ensino da língua portuguesa, da mesma forma para ensinar Libras. E essas questões, elas precisam se complementar, elas precisam funcionar juntos, precisam ser pensadas e construídas dentro da escola. Um outro recorte, no capítulo 9 da minha tese, eu trago ali algumas propostas que elas têm a ver com a negociação durante esse processo de construir uma proposta adequada, né? Dos posicionamentos, das defesas que a comunidade surda apresenta. É importante que a gente participe em qualquer área ou espaço de negociação, para que a gente mostre e se posicione em relação a como deve ser a educação de surdos, para a gente conseguir mudar de fato a estrutura do sistema educacional. Não é só determinar ou mandar, faça isso numa cidade específica. Não, você tem que conviver, conhecer a política local, quais são a legislação que rege aquela cidade, quais são os dados da cidade em relação às pessoas surdas, para poder pensar a solução, de fato, que combine com a situação daquela cidade. E aí negociar a partir desses dados que propostas são viáveis para essa escola, para essa cidade. E pensar sobre financiamento, de onde vai vir esse dinheiro que vai financiar essas ações, a criação da escola. E aí, de fato, garantir uma formação, e a gente consiga realmente entrar nesse sistema. Não adianta a gente pensar assim, eu não quero saber desse sistema, não, eu vou funcionar de outro jeito, não. O sistema, ele está ali posto, né, a partir da nossa legislação. Ele tem que funcionar a partir de tudo isso. E tem uma questão que eu gostaria de falar com vocês. Muitas vezes nós temos públicos, sempre, por exemplo, a sociedade e a comunidade escolar. E sempre há embates muito contundentes, né, nesses espaços. Se tudo fosse igual, as demandas da sociedade e as demandas do contexto educacional fossem iguais, nós estaríamos felizes, de fato, né? Mas há distinções, há diferenças muitas questões que são impactantes, que são dicotômicas nesse processo. Dicotomias essas entre esses dois espaços que, por exemplo, precisa fazer com que as pessoas surdas estejam em um espaço de sinalizantes para terem conhecimentos, e assim como as pessoas ouvintes precisam estar em espaços, né, de falantes nativos da língua portuguesa para se desenvolverem.
né? E muitas vezes esses espaços não querem conviver entre si, né? Não querem conviver para entender os pontos de vista que são diversos dessas duas culturas, né? E assim construir a educação de surdos. Essa dicotomia que trato aqui, muitas vezes, é um espaço que quer oprimir, né, o outro. Na educação de surdos, nós temos uma relação com, né, o que de fato significa incluir. Incluir pessoas surdas. O que é uma inclusão ideal para pessoas surdas? É a educação bilíngue. E aí, quando a gente tem o termo educação, nós pensamos num termo muito abrangente. Mas na educação nós temos as escolas, as instituições que são abertas para a construção do sujeito como um sujeito intelectual, né? E aí, tratando-se também de um sujeito bilíngue. Quando eu falava dessa engrenagem, né, do Lego que coloquei na minha lâmina, e todo esse espaço de negociação para uma construção de uma política educacional e linguística, né, que realmente inclua as pessoas surdas. E aí, políticas educacionais são simples, né? Mas quando a gente trata de políticas educacionais que tratam de questões linguísticas também, né? E aí, muitas vezes, nós pensamos nesses espaços como espaços que são separados, mas eles têm uma relação intrínseca, na verdade. O que vou explicar para vocês é sobre essa questão da nossa proposta. Por exemplo, quando nós vamos a um município, quando nós vamos a uma secretaria de educação, e nós, quando formos colocar, por exemplo, a proposta de educação bilíngue, nós precisamos ir e precisamos pensar também nas políticas linguísticas. Não só, por exemplo, na inclusão da Libras, mas na didática, na formação dos docentes, e tudo isso precisa estar incluso, né? E assim funcionará a educação bilíngue, de fato. Eu organizei um quadro que fala de 5 pontos que são importantes, né? E que ele tem ramificações que trazendo sobre como negociar, como negociar nos espaços a educação bilíngue. Qual a relação, por exemplo, que entre a educação bilíngue e o incluir, o ser incluso de fato e real das pessoas surdas e como esse sistema deve funcionar. Precisamos levar às políticas das diferenças. Nós não podemos pensar em educação bilíngue só pelo viés da igualdade, porque existem diversas perspectivas de igualdade. Como pensar na sala das pessoas para alunos surdos. Duas línguas coabitando no espaço, simultaneamente. E também pensar na especificidade dos alunos surdos. Não pensar nos alunos surdos como ausentes de intelectualidade, como falhos de intelectualidade. Precisamos pensar nas questões identitárias, que são diversas naquele espaço de educação, e nosso plano de educação precisa também visar tudo isso, né? Nós precisamos pensar também nas comunidades de cidades grandes e de interior também. E tudo isso é a educação bilíngue. A educação bilíngue precisa também olhar o aluno como um sujeito e também as metodologias, os materiais que serão utilizados naquele espaço. E quais serão? Esses devem ser os nossos questionamentos. Um outro ponto é a formação dos docentes. Não é só a Libras. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, só a língua de sinais é o último fator desse processo. A Libras deve ser a base de tudo isso, da formação, deve ser a língua da formação.
mas não só pensar nos processos de fluência, né, na língua. Porque quando eu sou professor, eu preciso entender das práticas pedagógicas, didáticas e metodológicas. Mas se eu não quero trabalhar, se eu vou trabalhar com pessoas surdas, eu preciso ter esses conhecimentos. E isso é parte das políticas linguísticas. Mas também educação bilíngue não é só pensar na estrutura como algo engessado, mas precisa ser algo que esteja seguro e que se mantenha com permanência. Nós sabemos que, infelizmente, o que acontece é ensina-se em língua de sinais aos alunos surdos, mas quando sai da sala de aula, os professores só conversam em língua oral. Por exemplo, no ensino superior, são casos que acontecem. As provas, muitas vezes, são feitas em língua de sinais, e aí utiliza-se justificativas, né, e pedindo-se compreensão das pessoas surdas para os desmandos a respeito da falta, né, de conteúdos em língua de sinais, também para as avaliações do ensino superior. Por exemplo, também problemas no Enem, como, por exemplo, nós temos, e aí sempre pede de nós surdos a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito desses desmandos. E esse discurso é venenoso. E aí também olha-se a língua de sinais, né, e percebe que a língua de sinais é uma língua falha, uma língua incipiente. E aí, muitas vezes, quando se tem, por exemplo, comparações entre surdos, entre o comportamento dos alunos surdos, né? E aí pensa-se que aqueles alunos que não dão feedback, que não dão trabalho, eles são alunos melhores, mas também precisamos pensar qual é a realidade também local, de onde vivem esses alunos, no campo, na cidade, e também essa proposta deve pensar nisto. E quando a gente fala sobre inclusão escolar, nós temos pontos que têm intersecções entre eles. Por exemplo, em relação à questão da criação de escolas bilíngues, nós temos diversas estratégias políticas, né? E aí, muitas vezes, nós temos a proposta de salas bilíngues, escolas bilíngues, polos bilíngues. Porém, nós sabemos que todos esses 3 tipos de modalidades, elas têm a mesma proposta, Libras e língua portuguesa coabitando com o mesmo status. Não adianta ter apenas a língua de sinais como uma língua forte na escola e a língua portuguesa como uma língua que não tem o mesmo potencial dentro daquela escola, mas, porém, precisa ter tudo isso em equidade. E nós sabemos que utilizar a Libras como língua de instrução trata de diversos aspectos que não traz só a questão da gramática da língua de sinais. É necessário ter, por exemplo, a presença da pessoa surda para modelo linguístico e aquisição de língua desses alunos. Não é só isso, mas é necessário ter diversos elementos que também são extra-gramaticais. Falando da atuação, e também dessas 3 possibilidades, o polo, a sala e a escola bilíngue, é importante que nós pensemos no alunado envolvidos também no ambiente cultural, para fortalecimento da história do povo surdo, também entender sobre as questões sociais, como indígenas surdos, pessoas negras surdas, e não só pensar em cultura surda como algo engessado, mas como algo geral, e
E isso deve ser, obviamente, a base, né, desse trabalho. E esse é o nosso trabalho. Não é só apenas pensar que ter a língua de sinais é ter tudo, mas é necessário pensar que são muitas questões além de duas línguas. Um ambiente linguístico, um ambiente linguístico que também precisa pensar nos processos sociais, como, por exemplo, as questões, ensinar sobre culinária e tantos outros aspectos. Também sobre educação, sobre etiqueta, né? As pessoas das escolas, os agentes escolares, como as merendeiras, né? Os vigias da escola, todos os agentes educacionais precisam ter essa consciência, né? Os bibliotecários, né? Mas não só o professor ou a direção da escola, mas também todos os funcionários, desde aqueles que fazem a limpeza da escola até, por exemplo, como pensar também como se comunicar se eu saio da sala, vou ao banheiro, encontro alguma pessoa da equipe de limpeza da escola e não consigo me comunicar com ela. Mas não é necessário também não é pensar apenas nessas pessoas se comunicando em questões muito simples, incipientes, mas pensar em unir todos esses profissionais, todos esses agentes educacionais de tudo isso. Uma terceira proposta que trago na minha pesquisa é sobre os elementos que são necessários, por exemplo, em se tratando de materiais didáticos e difusão de materiais didáticos. É necessário pensar também que haja slides, né, e data shows, por exemplo, a forma que as atividades serão colocadas. É necessário que haja equipamentos, por exemplo, a biblioteca, quando você vai à biblioteca, não tem muitas vezes tradução através de QR Code, por exemplo, adaptação tecnológica com tradução. É necessário que nós precisemos acompanhar a BNCC, né? Precisamos pegar esse documento e fazer uma adequação em relação ao sistema de educação bilíngue. Por exemplo, o ensino de geografia, de história e tantos outros currículos, né, da educação básica. A respeito das questões estruturais, a respeito do treinamento para os docentes, e a Libras precisa ser a língua que deve ser utilizada dentro daquele espaço completamente. O que mais interfere é o uso de língua oral, majoritariamente em espaços que deveriam ser de uso total da língua de sinais. Mas muitas vezes é necessário que haja também uma proposta que vá tratar dessas questões, relacionando sempre esses aspectos, né, dos discursos serem em língua de sinais. E que quando não houver isso, que alguém for tentar fazer um discurso em língua oral, as pessoas fiquem constrangidas e não o contrário. E também as pessoas ouvintes naquele espaço precisam ser pessoas bilíngues, que precisam ter conhecimento das questões culturais e identitárias do povo surdo. Porque nos cursos de formação, nós precisamos sempre ensinar a respeito da subjetividade das pessoas surdas, das dificuldades que as pessoas surdas entendam, e precisa muitas vezes pensar que só trata-se dessa questão de a maioria dos surdos vem de famílias ouvintes, 95%, mas essa fase já passou. Nós precisamos tratar da língua hoje, das questões que a língua tem, como as questões culturais e tantos outros elementos que a língua tem. O conhecimento também de diversas línguas, por exemplo, também entender os níveis linguísticos do alunado. Também precisa entender como trabalhar a língua portuguesa para os alunos surdos, qual é a metodologia e quais as táticas que serão usadas para ensinar a língua portuguesa. Isso tudo que trago é política linguística.
E aí eu penso que o maior embate que nós temos hoje talvez seja a formação dos docentes, como muni-los desse conhecimento que trato. E nós não temos ainda políticas linguísticas consolidadas para isso. Você não precisa só usar a língua de sinais para entender a língua. Você precisa utilizar a língua de sinais como parte, né, do seu trabalho, como uma língua de intimidade, da sua intimidade. Eu quero trazer como um ponto principal também o último elemento, que é sobre como nós implantaremos as escolas. O sistema de inclusão, que fala sobre a educação de qualidade, as práticas de aprendizagem real, né? O desenvolvimento das pessoas surdas, né? Por vezes nós pensamos que ensinar as pessoas surdas de qualquer jeito funciona, não funciona. É necessário que elas estejam em par de igualdade, as pessoas ouvintes. Nós, né, precisamos garantir isso. Não é só apenas dar uma escola, né? Não é só apenas dar um espaço, né? Não é só apenas obrigar as pessoas surdas a irem à escola. A Constituição Federal fala sobre um direito à educação, um direito a um desenvolvimento, o direito ao conhecimento, e não pensar apenas na educação de qualquer maneira. Dentro desses pontos que tratei, é necessário que nós precisamos avançar em algumas questões. Não temos respostas já prontas para tudo que nós precisaremos. Precisamos chegar, de fato, ao que seria o ideal de uma educação bilíngue para surdos. Não apenas só formar e munir professores, docentes para esse trabalho, mas precisamos, de fato, de algumas transformações para chegarmos ao ideal. A minha tese é de 2018, e dentro dos resultados da minha pesquisa, eu tive muitas questões positivas, e eu espero e eu torço para que impacte todo o Brasil, né, toda a nação brasileira, em relação à questão do que nós precisamos para uma educação bilíngue de qualidade, em relação à qualificação dos docentes, e também nós sabemos que nós temos realidades muito distintas, mas que nós podemos chegar ao ideal, né? E partindo da teoria, nós encontremos um caminho para aplicar a prática. E a gente precisa utilizar esses elementos que trago com como um discurso que precisa ser insistido. Mas assim como quando nós tentamos deixar o Lego bem organizado em cores, a gente também precisa continuar insistindo com a educação. E se tratando do sistema que nós temos, não é a criação de um sistema. A LDB é esse sistema. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1991. Em 1996, ela teve outra alteração, e aí nós começamos a negociar em Brasília, e aí até, de fato, nós conseguirmos realmente criarmos a modalidade de ensino bilíngue para surdos. No dia 3 de agosto de 2021, foi assinada, né, a educação bilíngue, se separando da educação especial e se tornando modalidade. A educação bilíngue de surdos, né? E é uma nossa conquista, mas a nossa proposta ainda continuamos com muitas negociações. Todo o nosso sistema ainda não está pronto. É, de fato, um primeiro passo.
E pensar nessa estrutura, como eu falei anteriormente, né, não é somente criar escolas, mas a estrutura dessa escola, o que que ela deve ter para ela funcionar, o ambiente, o espaço, salas, auditórios, isso deve ser repensado. Nesse ano, em 2022, no mês de janeiro, foi estabelecido ali parâmetros, e isso é importante que a gente tenha em mente, tentar acompanhar esse documento, porque a gente pode, a partir dele, pensar em condições, a partir das realidades, né, locais, como, de fato, fornecer condições para os alunos surdos, né? Essa estrutura ela deve atender essas questões, porque sempre nós somos retirados, né? Os alunos surdos são retirados desse contexto porque os ouvintes determinam. E a gente precisa pensar, quem são os ouvintes aliados desse movimento, que podem nos ajudar a construir essa realidade? Há pouco tempo, houve um outro movimento um evento de discussão sobre currículo, educação, e tratava sobre essas questões das criações das escolas, quais são os perfis dos professores que vão atuar nessas escolas, sempre o como fazer, como pensar, e nesse evento a gente discutiu essas questões, porque talvez não precise inventar a roda, é saber que documentos norteiam sobre essas questões a gente possa utilizá-los para pensar outras questões, ou documentos que são similares, que podemos fazer ali analogias. Em abril houve a primeira reunião presencial, houveram outras, né, anteriores, virtuais, mas não funciona da mesma forma, né? Para construir um documento, você não constrói num dia só, porque senão ele vai sair cheio de falhas. Então, é um processo demorado mesmo, é aquele cubo mágico, né? Buscando a solução perfeita. Tu pode voltar um slide? Mas é um marco importante que eu trago aqui. Vocês estão vendo aí nessas imagens, nas reuniões, haviam presentes 9 surdos. 9 surdos. Porque o que acontece sempre é que, olha, eu convidei um surdo, ele participou da discussão, da proposição de uma política. Ou então 3 ou 4 surdos, mas não 9, é um número significativo. Sempre uma maioria e nunca uma minoria ou um indivíduo só representando essa comunidade. É importante que haja ali visões diferentes, perspectivas diferentes sobre a educação, né? Outras pessoas pensando sobre a mesma questão. Então, nós publicamos recentemente um documento que é o currículo de referência para o ensino da língua portuguesa como segunda língua e também o currículo de referência do ensino da Libras como primeira língua. São documentos importantíssimos. O currículo, quando a gente pensa nesses dois ensinos, eles se tornam a base dessa estrutura. E isso vai garantir, de fato, uma base sólida, né? Não é uma proposta que contempla poucas questões ou que não reconhece todas as dimensões, não, é uma proposta sólida, que está ali com o mesmo status, equiparada a outras propostas, né, e currículos. A produção de material didático, para esclarecer esse ponto, houve ali um encontro, um evento sobre a questão da produção de livros, e ele podia, por exemplo, fornecer acesso, né, assim, como é que vai ser essa produção desse material didático? Não uma tradução de material didático, que ele vai traduzir todo o conteúdo do livro, não, um material produzido desde a sua origem, né, desde o começo, pensando sobre essas questões da educação bilíngue. É um material didático específico para essa educação. Formações também iniciaram desde 2020, a primeira delas é essa imagem que eu apontei, alguns aqui já conhecem, alguns fizeram até essa formação, que a gente forneceu pela Federal de Uberlândia. As primeiras formações, elas foram remotas, então as pessoas estavam atuando nos seus contextos, nas suas realidades, mas não tinham formação.
Então, era uma formação em língua de sinais que queria trazer para esses alunos, né, que eram professores, uma formação em serviço, que eles poderiam trazer ali temas que eram pertinentes para eles. Então, uma formação gratuita. Também, assim, a gente deve acompanhar, né, a oferta de formações continuadas, existem várias delas, a UFA ofereceu uma, a UFMG também ofereceu, escolas, Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, a UFSCa, a UFSCa. Tem cursos específicos para alunos surdos-cegos, uns que trazem temáticas específicas, e eu acho que são oportunidades interessantes de buscar essas formações que estão sendo organizadas. Assim, de fato, a gente deve pensar numa educação de surdos de qualidade. Não é dar para esses surdos, né, pouco, né, como se fosse um processo de mendigar esse acesso. Não, é tudo que ele tem direito, tudo que fornece o sistema educacional. E com o fechamento, eu quero deixar claro que qualquer política nunca deve ser pensada sem os surdos. É a máxima, nada sobre nós sem nós. E a partir daí eu quero agradecer, porque todos aqui têm lutado, de algum modo, para colaborar, apoiar o movimento surdo, e para que a gente consiga dar mais passos e ir avante. Essa é a minha apresentação, concluo. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Marisa, por a sua apresentação, ela foi muito clara, tratamos sobre políticas educacionais e políticas bilíngues. Nós temos aí 15 minutos para perguntas, quem se interessa. Por favor, vocês podem acender a luz aqui frente ao palco, acender as luzes. Estava com saudade de vocês, não estava enxergando a plateia, agora sim, com as luzes, sim. Então, vamos organizar a fila de perguntas. Em uma fila, os interessados devem ficar aqui na frente, ao palco. Do lado direito. Marisa, você para mim é uma referência em se tratando desse tema, e a sua fala me fez refletir algumas questões sobre o que ainda falta na educação dos surdos, que concerne às políticas educacionais, políticas linguísticas, em torno da inclusão escolar de alunos surdos. Eu queria saber o que você acha, de fato, sobre sobre o estado de Minas Gerais, né? BH existe um movimento político, um movimento social de surdos, um movimento liderado ali pelas associações que vai contra algumas políticas locais, estaduais, e eu queria que você discutisse essas questões, né? Informasse também, a partir da sua perspectiva, qual é o papel social das instituições de surdos, né, como uma associação, que podem ali, junto com outras pessoas, que pode ser manipulado por algumas outras ouvintes, como a gente pode pensar sobre esse papel das instituições de surdo como associação nesse movimento? Você pode ficar aqui do meu lado, vou responder diretamente para você.
As associações de surdos, né, são instituições representativas da comunidade surda. O movimento surdo ele precisa estar nessas instituições também. Isso também é um problema. Porque os movimentos, existem grupos aí organizados que têm pesquisadores, e a associação, enquanto instituição representativa, ela precisa dialogar com esse grupo. É necessário haver um diálogo. Ah, mas eu vejo que às vezes é fechado, professora Marisa. Você falou ali, usou a metáfora do cubo mágico. É difícil encontrar a solução. Sim, é de fato. Porque se você for tentar sempre a mesma solução, ou um mesmo caminho, talvez você não encontre. É preciso buscar novos caminhos. A associação ela precisa se unir a esse movimento, porque isso faz parte dessa instituição. Porque o que luta o movimento vai agregar valor à associação, a essa comunidade. Então, é preciso saber, é preciso também, eu acho que dos dois lados, buscarem aí um alinhamento. Porque se é contra, por exemplo, o posicionamento, saber por quê? Por que você é contra esse posicionamento? Por que você acha que há ali ouvintes que fazem parte? Trazer ele para a conversa, discutir questões, né? Pontos a pontos. Assim, olha, a gente discorda em relação ao quê? Sobre que questões? Porque tem questões aí que vão trazer um grande impacto para essa associação. Então, é preciso conversar para que isso seja pensado. Porque se no contexto das escolas bilíngues, a gente sabe que os municípios estão muito preocupados com o financeiro, mas nós nos preocupamos com as escolas de surdos. Mas a gente tem que pensar que ali profissionais que vão atuar durante um longo tempo. É preciso buscar esse alinhamento de fato. Vou procurar a senhora depois, tá bom? Parabéns, professora. Posso fazer 2 perguntas? Sim, se tiver tempo, você pode fazer. Muito bem. A primeira pergunta é: qual é o problema que tem nas escolas? Nossa, eu vejo que todas as escolas bilíngues que eu fui têm muitos problemas. É um problema do sistema que está inserido a educação de surdos. O projeto político-pedagógico, o PPP, da escola, o projeto político-pedagógico, como ele funciona, como ele foi pensado. É um documento importante porque ele norteia como a escola funciona, o que é que ela vai oferecer, em que condições estruturais, de humanas. Então, ele precisa descrever quais são esses processos, quem são as pessoas que vão atuar nessa escola. Então, assim, não é simplesmente criar uma escola e trazer professores. Não, tem que ter um documento que norteie essa atuação desses profissionais. Então, a Secretaria de Educação, por exemplo, cria as condições, né? Tem investimento para criar uma escola, mas ele não está dentro do sistema ainda. Então, é preciso pensar em todos esses aspectos. Então, quando nós conseguimos, né, dentro da LDB ser aprovado a modalidade, como a educação de estudos como modalidade, a gente tem que pensar agora dentro desse novo sistema. Como é que a gente vai pensar? Aconteceu de forma igual ali no decreto 5626 com a formação de professores. A gente sabia que o decreto criava a possibilidade, e logo em seguida foram criadas formações, cursos de graduação, de formação, porque não é só um passe de mágica que vai criar a escola. Não! A escola não tem material, ela não tem preparo, não tem estrutura, então ela tem que pensar desde o início mesmo. O que a senhora acha? A senhora vê mais surdos ou ouvintes trabalhando nessas escolas? Surdos, mas assim, em relação à formação de professores, né, das outras grandes áreas que fazem parte, um currículo, os professores, que formações eles têm? Né? Quem dá essa formação? Há ou não formação? Então, o decreto diz que é preciso ter formação de professores para o ensino de Libras, e não para a escola de um modo geral, para as outras áreas, os outros professores que atuam nessa escola.
Ah, a respeito disso, e a respeito do currículo que a senhora falou, existe um ponto que eu vejo, se tratando da realidade, é o seguinte: eu muitas vezes pergunto qual sua formação quando eu vou investigar os professores. Todos respondem letras libras, letras libras, letras libras. Mas quando eu penso, por exemplo, muitos desses professores têm como formação inicial engenharia, mas migram para a área de libras. Isso tem a ver com o sistema. Você vê que é o sistema que oferece condições. Mas eu fico pensando, como é que eu posso construir uma trajetória profissional dessa maneira? Não, para trabalhar numa escola é preciso ter formação. É isso que é colocado a Lei de Diretrizes e Bases, né? A formação do professor. Mas, professor, a gente não tem atualmente. A gente vê que, por exemplo, a pessoa tem... Perdão. Ah, aqui? Ah, ok. Por exemplo, muitas vezes a pessoa surda faz uma graduação em biologia. Sim, mas atualmente, por exemplo, nós temos o curso de educação bilíngue. E lá a gente divide em cada módulo por área, né? Então, para a área de história, para a área de biologia, ciências. Então, tem que pensar que talvez tenha que ter uma grande formação para cada uma dessas áreas, né? As universidades têm que se mobilizar para propor formações, né, pensando nesse público. Muito obrigado, professora. Parabéns, professora, pela sua pesquisa. A minha pergunta é simples: como funciona a organização do currículo em relação às áreas de conhecimento? E também como levar as questões culturais para dentro do currículo? Como que a gente poderia organizar isso? Há duas questões, talvez hajam outras, mas, por exemplo, em relação à língua portuguesa, é necessária a criação de um GT, que é um grupo de trabalho que reúna professores da área, que se congreguem e pensem aí na educação da língua portuguesa no contexto da educação infantil. E aí trazer profissionais que já atuam, né, discutem essas questões e criem ali uma proposta curricular. E aí seja esse primeiro documento que vai nortear. Tem, por exemplo, né, um detalhamento rico para que os professores consigam se nortear na sua prática, né, em relação a isso da língua portuguesa. Eu fiquei responsável pelo o 4º ano do ensino fundamental. E aí eu vou trabalhar lá, tem lá no documento atividades sobre gênero textual. Então, como é que eu vou pensar? Eu posso trazer o gênero reportagem, ou então posso usar algum documento, alguma publicação de uma rede social, e aí buscar textos para trabalhar com isso de uma maneira cultural, né, que envolvam os alunos. É um exemplo, não sei se ficou claro para você. Compreendi, sim, professora, compreendi. Obrigado. Obrigado, professora. Aqui? Ok. Quero te agradecer, professora. Conheço o seu trabalho. Já participei do curso, fui seu aluno, né, no curso de formação de educação bilíngue, na modalidade de ensino, né? E, por exemplo, a respeito da contratação de professores nos estados, né? A gente sabe que os concursos públicos não estão tendo, né? E como nós, professores bilíngues, faremos, né? Existe uma fila enorme para trabalho, pessoas que estão esperando oportunidades de trabalho. E a senhora vê como concursos públicos no futuro? O Conselho Nacional de Educação determinou o perfil do professor que vai atuar nessa área, o modo de contratação, como é que ele vai ser avaliado. Então, em relação à contratação, isso é uma
determinação local, né, daquele estado, daquela cidade, tem a ver, né, lida com questões orçamentárias, que envolvem aquela prefeitura, aquela secretaria. Você é de qual cidade? Você é do Paraná, você é do estado do Paraná. Então, você tem que negociar juntamente com as pessoas que contratam lá diretamente na sua cidade, na secretaria. Não sei se é o concurso, talvez seja difícil nesse momento, mas é preciso abrir um diálogo e começar a detalhar as questões. Não é só a questão da remuneração. Então, por exemplo, numa instituição específica, né, num estado, em Minas Gerais, por exemplo, a gente abre uma seleção para 50 vagas. E aí só foi aprovado um surdo. Qual foi o problema dessa seleção? Por que ela não foi realmente pensada anteriormente, de um modo que agregasse questões? A gente tem que pensar desde o edital, da prova, né, o processo seletivo, ele foi de qualidade? Quem avaliou? Então, se a gente pensar rapidamente, de um modo falho, isso vai aparecer no resultado. Trazer as instituições representativas, como a FENES, entre outras, para orientar durante esse processo. E aí você tem esses documentos, essas orientações, e você pode, a partir daí, agir, né? Vão agindo, vão buscando aí soluções, criando aí ações para a educação de surdos. Muito obrigada, professora Marisa, pela sua apresentação, parabéns. Eu quero assim, agradecer enormemente. Educação é um tema muito importante. A gente tem que criar o Congresso de Educação, viu, pessoal aqui da comissão organizadora? A gente precisa pensar sobre isso. Esse é seu presente, professora. Muito obrigada, mais uma vez, e parabéns pela sua apresentação.